Olá, turma do quinto ano, como estão vocês? Estão se cuidando? Tá tudo certinho? E aí, estão prontos para mais uma aula? Vamos lá, vamos começar. Gêneros do substantivo hoje, queridos. Nossa aula de português, vamos lá? Gêneros do substantivo refere-se ao masculino, feminino de seres, objetos e entidade. Gênero masculino. Antes dos substantivos masculinos, podemos usar o, os, o, uns. Exemplo, o quarto, um médico. Gente, pra gente saber uma palavra masculina e uma palavra feminina, a gente tem que se lembrar sempre do artigo a e o. Quando eu digo dia, eu digo a dia? Não. Então, ela não seria uma palavra feminina, ela é uma palavra masculina, o dia. Quando eu digo noite, então eu tenho que colocar o artigo antes de noite. Então, quando eu falar a noite, noite é uma palavra feminina, ok? Gêneros femininos. Antes dos substantivos femininos, podemos usar a, as, uma, uns. Exemplos, a sala. Quando eu digo sala, então eu tenho que colocar o artigo a antes para poder identificar se ela é uma palavra feminina ou masculina. Então, nesse caso, a sala é feminina. Uma médica, nesse caso, ela é o quê? Feminina. Classificações dos substantivos. Vamos classificar os substantivos. Substantivos biformes são aqueles que possuem duas formas distintas, tanto para o feminino quanto para o masculino. Menino, menina, gato, gata, cão, cadela. A gente não usa menino para menino e menina. A gente tem diversificado. Esses daí são as formas biformes, porque tem meninos e menina, ok? Substantivo comum de dois são aqueles que possuem uma só forma para o masculino e para o feminino. Porém, permite a variação de gênero por meio de palavras modificadoras como artigo. Lembra que eu estou dizendo desde o início que para a gente identificar um gênero dos substantivos, a gente tem que usar o artigo a, o artigo o, as, as, os, uma, uns, não é? Então vejam aí, estudante serve tanto para o sexo masculino ou feminino, ok? Quando eu digo a estudante, estou me referindo a um gênero feminino. Quando eu digo o estudante, eu estou me referindo ao gênero masculino, ok? Agora, quando eu digo estudantes, eu estou me referindo tanto ao gênero masculino como o feminino. Meu fã, minha fã, ok? Substantivos sobrecomuns são aqueles que não possuem distinções nenhuma para designar os dois gêneros. Por exemplo, eu posso usar, os exemplos que está aí representando é a criança. Criança, eu posso estar dizendo que feminino ou masculino. A testemunha, eu posso dizer tanto para o masculino como para o feminino. O indivíduo, a gente não vai dizer a indivídua. A gente diz o indivíduo tanto para o masculino como o feminino. Substantivos epsênios são aqueles que possuem apenas um gênero e indicam nomes de certos animais. Ele é mais usado para animais, gente. Sendo necessário o emprego das palavras macho e fêmea para poder distingui-lo. Por exemplo, jacaré macho, jacaré fêmea, cobra macho, cobra fêmea. Plural dos substantivos. Geralmente, o plural se forma acrescentando S à palavra. Exemplo, girafas, a gente fala girafas. Estamos falando mais de uma girafa. Bola, uma bola. Bolas, estamos nos referindo a várias bolas. Algumas palavras cujo plural é formada de outras maneiras. De outros tipos
de plural, né? Como eles são formados. Substantivo terminado em ãos, ães, óis. Exemplo: mãos, cão, cães, limão, limões. Plural do substantivo composto. No plural do substantivo composto, se observa os casos a seguir. Temos que ter uma observação nessa questão do substantivo composto. Por quê? Tem frases que necessitam que se acrescente o S nas duas palavras. Como eu dei o exemplo aí, exemplo, couve-flor, né? Eu estou falando de uma couve-flor. Couves, flores, estou falando de várias couves-flores, ok? Grau do substantivo. Grau do substantivo indica o tamanho da palavra, ok? Ou do tamanho da palavra não, gente. O tamanho das coisas. Eu vou me referir às coisas, ok? Tem o normal, diminutivo e o aumentativo. Exemplo: Paulo mora nesta casinha. Qual é o grau aí de substantivo que eu vou usar? É o aumentativo, casinha? Não. Diminutivo. Eu estou dizendo que a casinha é pequenininha. Esta é a casa de Marcos. Casa, eu estou falando de um tamanho padrão normal para todo mundo. Casa. Neste casarão há um cachorro. O grau de substantivo que eu vou usar aí é o aumentativo, porque casarão é enorme. Então, é o grau de substantivo para as coisas, ok? Então, gente, segue aí as páginas de atividade para vocês fazerem, lerem, tá? Leiam com calma, respondam com calma. E qualquer dúvida, manda via WhatsApp. Beijos!